Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é volta a volta nesse domingão como de praxe. E é o seguinte, gente, observando a minha tabela de volta-voltas, né, que ainda tem pra fazer, que eu já fiz e por aí vai, eu vi que faltavam apenas 7 corridas para acabar a temporada de 2010. Portanto, a partir de agora eu começarei a Operação 2010. Mas o que é isso? O que é isso? A cada 2 semanas falarei de uma corrida de 2010, para então completar a temporada e ter a primeira, né, temporada completa aqui do Volta a Volta com todas as corridas. Onde pode até virar playlist, tá? Se vocês quiserem aí, podemos fazer uma playlistzinha só de 2010. E começaremos essa Operação 2010 com o GP do Bahrein que abriu aquela temporada. De novas regras, de uma nova Fórmula 1, de novos nomes. Foi emocionante? Não foi. Inclusive foi criticada por ser bem chata. Mas contaremos a história dessa aí, então sem mais enrolações, vocês já sabem. Bora para o vídeo. Antes de tudo, vamos ver como chegava a Fórmula 1 para aquela temporada de 2010. Bem, no ano anterior, a Fórmula 1 sofreu o que era até ali a sua maior mudança de regulamento aerodinâmico da história. Com uma aerodinâmica mais simples, com menos asinhas, o que deixou os carros feios para alguns, mas seria o estilo que perduraria nos carros até 2016, apesar de algumas mudanças no caminho. Teve o retorno dos pneus slick, a chegada do KERS, que nem voltou para 2010, coitado, e em 2009 tivemos um ano com muito equilíbrio entre as equipes num corrida a corrida, mas no geral a batalha era entre Brown GP e Red Bull, as duas surpresas. E a Brown levou a melhor com os títulos de pilotos e construtores. Mas em 2010 tivemos outras mudanças. A primeira foi em relação ao sistema de pontuação, que agora iria até o 10º colocado com 25 pontos para o vencedor. Antes era 10 pontos para a vitória e a pontuação iria até o 8º colocado. E a principal, não teríamos mais o reabastecimento. Obrigado, meu Deus, isso aí não tem mais. Acabou! 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 Que notícia maravilhosa, caras. Vamos, cara. Vamos, gente. Vamos. E que nem pense em voltar com isso no futuro. Na real, se voltar, pelo menos que façam direito e não cometam os mesmos erros de 94 a 2009. E, inclusive, dá para fazer um vídeo só sobre isso. Se quiserem que eu fale sobre reabastecimento e por aí vai, né? Dar esse background, bota nos comentários. Mas enfim, essas eram as mudanças e teve alterações nos assentos dos pilotos. Fernando Alonso iria para a Ferrari numa transferência bombástica, um bicampeão na forte, histórica escuderia italiana. O atual campeão Jenson Button ia para a McLaren após a venda da Brown GP. A Mercedes, antiga Brown GP, assinava com Nico Rosberg e Michael Schumacher, que voltavam para a Fórmula 1, o heptacampeão estava de volta. Robert Kubica iria para a Renault e faria uma grande temporada. E o coitado do Rubinho ia para a Williams Kosov. Não dá para ser feliz com tudo, né, gente? Além da chegada das 3 nanicas no grid, a Lotus Verde, a Virgin e a Espanha. E para piorar, a abertura do campeonato seria no Bahrein. Mas não nesse traçado do Bahrein, e sim nesse traçado Mickey Mouse do Bahrein. Os pilotos chamam de Mickey Mouse e por causa do Tilk, ficou Tilkey Mouse. Botaram o traçado de Endurance com esse setor bizarro aí, meu Deus. Enfim, bora para o final de semana, onde as favoritas eram Red Bull, Ferrari e McLaren pelo título, e no fim seria isso mesmo. E já nos treinos livres, um celular foi parar no cockpit de Robert Kubica. Como? The phone in my cockpit. Someone left the phone in my cockpit. Well, I should have thrown it away or come in. Okay, Robert, box now, box. I will just stop on the outside of the garage, pass the phone and continue, okay? Okay, Robert, understood. Eu falei das 3 nanicas, né? Então, a Espanha ainda estava montando o seu carro, tava uma zona. Eles só foram conseguir fazer algum tempo no TL2, era um nível bizarro. Virou bagunça. Dito tudo isso, bora para o quali, rapaziada. E para a surpresa de 0 pessoas, ficaram de fora do Q2 as 3 nanicas. E o Alguer Soares de intruso, que adorava ser esse intruso. Com um detalhe, a HRT era quase 7 segundos mais lenta que o carro mais lento que passou para o Q2. A gente tá falando de um carro de GP2 mesmo. O caminho seria longo para essas equipes, especialmente a Espanha. Ah, e no início chamavam a Virgin de VRT. Mole. No Q2, o grande drama envolveu o Jenson Button, que foi para sua última ida fora dos 10 primeiros, mas conseguiu somente com o 10º tempo entrar em zona de Q3. Agora tô aliviado. Aí ficaram de fora Rubinho, Liuzzi, Hülkenberg, Della Rosa, Buemi, Kobayashi e Petrov. Nisso, vamos para o Q3. E no fim, deu a lógica. A pole position ficou com Sebastian Vettel. Só que com Felipe Massa em segundo e Fernando Alonso em terceiro. Ou seja, o Massa no retorno dele pós-mola ficou na frente do Alonso. Vamos, rapaziada, o Massa na frente. Se segura, Alonso. O Massa tá vindo aí. Cuidado. Acabou a brincadeira.
ganha tudo de novo. No fim, o grid ficou desse jeito aí. Vettel na pole, depois vem Massa, Alonso, Hamilton, Rosberg, Webber em sexto. Olha esse Webber, cara. E fechando o top 10 lá estavam Schumacher, Button, um quali bem ruim, Kubica e Adrian Sutil. A cintura estava pronta para o domingão, que seria de muitas homenagens, pois se comemorava ali os 60 anos de Fórmula 1. E decidiram antes da corrida colocar vários pilotos lendários para pilotar carros lendários. Juntaram todos os campeões mundiais vivos da Fórmula 1, com exceção de Piquet e Raikkonen, que não estavam lá. E foi algo muito legal, cara, que todo mundo curtiu na época. E por conta disso, o Emerson Fittipaldi chegou a comentar aí na Globo por um tempinho da corrida no domingo, onde Galvão Bueno falava sobre o regulamento e dizia que voltou a Fórmula 1 dos grandes pilotos e não só dos grandes carros. É bom lembrar, não temos mais reabastecimento. Cada carro está carregando no mínimo 150 quilos de combustível. Isso é fundamental e faz uma imensa diferença. Isso faz uma imensa diferença. Correr com o carro com o tanque cheio é do tempo em que mestre Emerson Fittipaldi ensinava a todos como se dirigir, unindo velocidade e suavidade. E essa é a diferença. Dizia ontem exatamente no Jornal Nacional como faziam Ayrton Senna, como faziam Alain Prost. Parece que tá de volta a época dos grandes pilotos, não só dos grandes carros. E tem gente hoje que fala que na era do reabastecimento era no braço mesmo e tal, que era o piloto, é mole. E quase Espanhas largando nos boxes, as singles do mês se apagaram e começava o GP do Bahrein. Vettel saltou muito bem, manteve a ponta, enquanto Alonso ganhava P2 do Massa. E o Webber soltava uma fumaceira do cão, mas relaxa, não é nada não. Nisso a ordem era Vettel, Alonso, Massa, Rosberg, Hamilton, e o Webber caiu para oitavo. O cara já começou o ano largando mal. Ai, não! E aí começaram os abandonos das nanicas. Karl Sandrock foi o primeiro após uma batida, ele que estava só em seu segundo dia no carro de Fórmula 1, e depois o Lucas de Graça com a sua Virgin mais frágil que qualquer coisa. O Huckenberg, com inveja de tudo isso, estreando na Fórmula 1, decidiu rodar ali naquele setor 1, todo travadão, mas pelo menos conseguiu voltar para a pista. A corrida seria chata, mas pelo menos tinha gente rodando e quebrando. E falando em quebras, agora era a vez da Sauber de Kobayashi, enquanto o Bruno Senna era o primeiro piloto a fazer um pit pós-reabastecimento. E foi uma zona essa parada, tudo errado. Olha os trapalhões aí, cara. 9.2, isso é um pit stop lento em reabastecimento, gente. Que isso, ô louco, meu? A diferença desse pit para o do Kubica, que veio logo depois, é brutal. E olha o Glock aí passando o Kovalainen, a batalha do carro ruim contra o horrível. O Petrov tinha problemas, era outro a abandonar. E agora começaram as paradas de quem interessa. Volta 15, Lewis Hamilton e Michael Schumacher são os primeiros dos ponteiros a parar. Volta 16 e Alonso, Rosberg e Button também param. E o Galvão tava pistola com a FOM, novidade. A TV da FOM trabalha mal, porque se ela abre um geral ia mostrar as 4 equipes aqui, uma do lado da outra. E nisso tivemos trocas de posições, com Hamilton pegando a P4 do Rosberg e Button pegando a P7 do Webber. Na volta 17 foi a vez de Vettel parar e voltar tranquilamente na ponta. Ultrapassagens aconteciam, mas não eram muitas. A maioria era de carros mais fortes que tinham parado contra carros mais fracos que não tinham parado. E o Bruno Senna já estourou o motor. Isso é Espanha, cara, fora da corrida com 18 voltas. O pau comia no meio do pelotão, era Rubinho passando o Toro Rosso, tava todo mundo passando o Toro Rosso na real, mas era isso a corrida. E olha a tabela aí dos pits mais rápidos. O mais rápido era de 4 segundos. Olha o quanto que a Fórmula 1 evoluiu em pit stops. Isso daí, cara, 4 segundos é um pit horrível hoje em dia. Porque o mundo mudou. Della Roça também quebrava e seria assim durante o ano todo, coitado. Mas a corrida estava morna, sem nada acontecendo, tudo muito calmo, o Vettel tranquilamente na ponta, até que com umas 16 voltas para o fim, o Alonso começa a virar consideravelmente mais rápido que o Vettel. E colava nele. E junto vinha o Massa. Bicho, o que aconteceu? Lots of power, lots of power. Eita. Eita. Perdeu potência. Emoção joga! Um problema de vela. Sim, um problema de vela. Um negócio que não custa quase nada. Fez o Vettel ficar muito lento e agora era presa fácil. Volta 34 de 49. Fernando Alonso passa facilmente o alemão. Mudou tudo, meu amigo. E junto vem Felipe Massa, dobradinha na Ferrari. Há quanto tempo não tínhamos isso? 2 anos só. E bicho, olha o quanto o Hamilton tá tirando. 5 segundos praticamente. Vai passar também. Ele morreu! Volta 38, o Hamilton passou o Vettel. O alemão da Red Bull tá fora do pódio após liderar a corrida toda. Me lembro certo monegasco que 9 anos depois teve algo parecido, mas enfim. E agora era ficar de olho no Rosberg, que tava tirando quase 2 segundos por volta. O Rosberg chegava com 4 voltas para o final. E assim o Vettel vai ter que se segurar, sabe sei lá como. Só que o Alonso tava de boa para vencer, na ponta, mas aí precisamos falar de algo. O contador de voltas para 2010 mudou, assim como todo o pacote gráfico mudou também. Ao invés de contar de forma regressiva,
de trás pra frente, como era até 2009, agora contava de forma progressiva, da primeira até a 49ª volta. E não de tipo assim, ó, faltam 49 voltas para falta uma volta, faltam 0 voltas. E no live time, antes a volta indicada era a volta que acabou de ser completada, e não a volta que estava. O Galvão se embabacou, porque antes, quando zerava o número de voltas, significava um fim de corrida. Agora não, quando aparece 49/49, significa que estamos na última volta. Isso não vai mudar até o final. E aí, ao ver 48/49, ele achou que era a última volta e narrou desse jeito aí. Aí vem ele, Fernando Alonso, príncipe das Astúrias, para vencer o Grande Prêmio do Bahrein. Fernando Alonso passa. Aqui completa 49 voltas, passou o Alonso. Passou o Felipe. Apontaram com 49 voltas aqui, 49 com 49. Mas tem mais uma volta. Ei, que botaram o computador legal, hein? E agora sim, Fernando Alonso venceu o GP do Bahrein, dobradinha da Ferrari, abriu a temporada com o pé direito. O começo dos sonhos do espanhol na Ferrari. Felipe Massa cruzou em segundo, dobradinha completa, e Hamilton fechava o pódio. Sebastian Vettel cruzou em quarto, tirando força, sabe-se lá da onde. Ele ainda virou mais rápido que o Rosberg nas 2 últimas voltas, e depois disso parou o carro, né, gente? Não tem jeito. Mas é isso, festa ferrarista, o Alonso estreando com vitória, algo que pouquíssimos pilotos fizeram. O último que fez isso terminou campeão, então... Olha, a classificação final ficou assim: Alonso, Massa e Hamilton no pódio. Depois de Vettel, que ainda foi P4, Rosberg P5. Seguido de Schumacher em uma boa estreia em sexto, Button, Weber, Liuzzi e Rubinho abandonaram uma carrada. Olha só: Buemi, Trulli, Della Rosa, Bruno Senna, Glock, Petrov, Kobayashi, Di Grassi e Shannock. Meu Deus, rapaz, 9 abandonos. Só que essa Ferrari não ia continuar nesse gás aí, não. Foi um ano de muitas alternâncias, mas no geral a Red Bull era mais rápida. Mesmo assim, o Massa chegou a liderar o campeonato no começo. A McLaren chegou a fazer dobradinha na tabela, mas todos eram muito irregulares. E na reta final, especialmente pós-Hockenheim, a Ferrari acordou. Alonso reagiu e tomou a ponta, mas perdeu o título na última etapa em Abu Dhabi. E sobre a corrida, ela foi extremamente criticada na época, por ter sido uma abertura muito chata. Apesar do Galvão e do Regi não acharem a mesma coisa. Reginaldo Leme é a nova Fórmula 1 que começou legal. Começou legal, mas vai melhorar muito. Essa briga que acontece sempre pro final da corrida, quando os carros estão mais leves, vai cada vez mais aumentar essas brigas e a partir da metade da corrida, porque muita coisa vai mudar também em termos de estratégia. Nisso começaram os argumentos de que foi um erro tirar o reabastecimento, que isso arruinou as corridas e por aí vai. Mas é aquela emoção de sempre, não deixaram as coisas rolarem, acontecerem. E no fim, banir o reabastecimento foi uma baita decisão. Dobrou o número de ultrapassagens já em 2010 sem DRS e ainda tivemos uma grande temporada. E pelo menos depois da ausência da prova Bahreinita em 2011, decidiram acabar com o traçado de Endurance e voltar para o layout normal disso aqui. Mas esse foi o GP do Bahrein de 2010. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, clique no gostei. Tô errando todos os gestos, cara. Espalhe esse vídeo com a galera, ative a notificação, faça todas aquelas coisas de youtuber que vocês bem sabem, né, que é um saco. Eu sei que é um saco, cara, eu sei que vocês não gostam e tal, mas a gente tem que pedir, cara, não tem como, é o trabalho, tá ligado? É o trabalho da pessoa, tem que pedir, não tem como. Mas espalhe se possível, hype se possível, faz tudo aquilo aí. Na descrição do nosso Instagram e TikTok Primeira Fila F1, tem o meu Twitter, Kevin Nicolas F1, e também os nossos outros canais, tá? Planeta Bola, Futebol Rainha, que pode esse, que fute esse, estão tudo aqui embaixo, tá? Tá certo? Aqui estão os membros, se quiser virar um, seja membro, tá aqui embaixo, tá? Se quiser virar, beleza, pô, agradeço demais a todo mundo que é membro, cara, de coração mesmo. Mas quem não quiser, pode ficar tranquilo, cara, assim, não nem se esquenta, fique de boa. Sugestões, comentários, tá? Podem enviar à vontade. E é isso, tamo junto, gente. Muito obrigado a mais um vídeo. É isso, canais, vídeos, e você já sabe aqui tudo, né? Você já sabe tudo. Falou!